Imagine acordar em um mundo onde seus pensamentos determinam, sem intermediários, o tamanho do seu império. Um mundo onde o simples ato de pensar, de verdade, constrói ou destrói castelos invisíveis, que mais tarde se tornam visíveis para todos. Agora, permita-se ir ainda mais fundo. E se esse mundo não estivesse distante? E se esse mundo já fosse este, o que você habita todos os dias, mas que talvez ainda não saiba governar? A realidade é que a maioria não percebe. Está sendo moldada pelo ambiente, pelas notícias, pelos medos coletivos. Pensam pequeno porque absorvem sem filtro o pensamento pequeno do mundo. Reagem, sobrevivem, se adaptam, mas não criam. Porque criar exige um tipo de mentalidade que não nasce do acaso, nasce da decisão consciente de pensar como um milionário, mesmo antes de qualquer evidência externa. Pensar como um milionário não é imaginar cifras na conta bancária, não é vestir roupas caras ou recitar afirmações vazias. Pensar como um milionário é adotar um novo centro de gravidade interno, é assumir, sem provas, que sua mente é capaz de desenhar o que ainda não existe. É viver em uma frequência onde a dúvida não encontra morada e onde a mediocridade é tratada como uma ameaça, não como uma opção. E se essas palavras já começaram a incendiar uma parte adormecida dentro de você, saiba, este não é o momento para hesitar. Este é o momento para se comprometer com uma jornada que poucos têm coragem de trilhar. Inscreva-se agora neste canal e una-se a um movimento silencioso de construção mental, onde cada ideia é uma semente de conquista. Porque o que vem a seguir vai desafiar sua forma de pensar, agir e ser de maneira irreversível. A primeira transformação necessária para pensar como um milionário é mudar a maneira como você se enxerga. Não apenas em momentos de inspiração, mas como uma nova identidade permanente. A autopercepção é a raiz de toda a criação. Você jamais construirá além da imagem que carrega de si mesmo. Se internamente você ainda se vê como alguém limitado, lutando, tentando, apenas sobrevivendo, é exatamente esse roteiro que você perpetuará. Não importa o quanto se esforce externamente. Napoleon Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ele também alertava, a mente precisa ser reprogramada para conceber grandeza. A maioria concebe limitações e, portanto, vive cercada por elas. Os milionários de espírito e depois de matéria primeiro mudaram sua própria narrativa. Antes de serem aplaudidos pelo mundo, foram sustentados por uma convicção silenciosa, muitas vezes solitária. Eu sou capaz de construir algo imenso, mesmo que ninguém mais veja ainda. Essa decisão de mudar sua identidade não é romântica. É uma luta diária. Você terá que confrontar velhos pensamentos como quem expulsa invasores de um castelo. Terá que se recusar a aceitar qualquer pensamento que o diminua, que o torne vítima, que o mantenha confortável no raso. Porque a verdade é brutal. Enquanto você pensar como uma versão limitada de si mesmo, continuará vivendo os limites que criou. Adotar a mentalidade milionária exige que você rompa com o seu antigo eu, não de forma simbólica, mas prática. Isso significa que durante os próximos 45 dias, você não poderá mais permitir o luxo de pensamentos pequenos. Cada vez que surgir uma dúvida, um medo, uma autossabotagem, você terá que agir como um sentinela implacável. Identificar, neutralizar, substituir. Substituir por imagens mentais de vitória, confiança, crescimento. Aqui está o que poucos entendem. Pensar como um milionário não é sonhar acordado, é treinar o cérebro, como se treina um músculo para agir, decidir e construir a partir da certeza, não da dúvida. E como todo treino, no início será desconfortável. Sua mente vai resistir, vai querer voltar para padrões antigos, vai sabotar em silêncio, mas é aí que você se distingue da massa. Você persiste.
Começar a ver-se como um milionário em formação é o primeiro passo. Você se levanta diferente, fala diferente, escolhe diferente, trabalha diferente, porque a pergunta deixa de ser o que eu quero alcançar e passa a ser quem eu estou me tornando a cada pensamento, a cada escolha, a cada dia. E aqui chegamos ao foco obsessivo em visão e propósito. Nenhum milionário constrói riqueza vagando sem direção. Todos, sem exceção, sustentam uma visão como se fosse oxigênio. É essa visão, clara, viva, quase palpável, que molda suas decisões, sua disciplina, sua energia diária. Napoleon Hill, ao estudar os maiores realizadores de sua época, percebeu um padrão imutável. Eles pensavam em termos de causa e efeito. Não se permitiam sonhar solto. Projetavam um propósito com detalhes e agiam todos os dias, como se esse propósito já estivesse se manifestando, ainda que invisível aos olhos do mundo. Você precisa perguntar a si mesmo, com honestidade brutal, qual é a visão que governa minha mente? É uma visão definida, que me impulsiona, ou é uma névoa difusa, facilmente dispersada pelas distrações do dia a dia? Se não há uma visão clara, você é um barco à deriva. E barcos à deriva não constroem impérios. Pense como um milionário. Todo pensamento deve servir a um propósito maior. Toda decisão deve ser medida pela pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que estou construindo? E não se trata de perfeição. Trata-se de alinhamento diário, de corrigir a rota toda vez que a mente tentar desviar para pensamentos de dúvida, de limitação, de vitimismo. Seu trabalho é pensar como um arquiteto que desenha um arranha-céu. Toda linha é pensada, toda escolha é intencional, porque sabe que mais cedo ou mais tarde, o que foi desenhado na mente se tornará concreto diante de todos. Você terá que aprender a viver no invisível. Agir como se já fosse, pensar como se já fosse, sentir como se já fosse. Essa é a ponte que conecta o presente e o futuro. Quem espera primeiro ver para depois acreditar, jamais atravessa essa ponte. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Forçar-se a viver a partir da visão, não da evidência. Quem domina essa arte, domina o mundo. É preciso compreender que a mente age como um campo fértil. Ela floresce aquilo que você planta e cultiva com repetição. Não basta uma decisão esporádica. Não basta um impulso de entusiasmo que se desfaz com a primeira dificuldade. Pensar como um milionário exige um compromisso inegociável. Agir todos os dias como se já fosse realidade. Mesmo quando nada parece mudar. Especialmente quando nada parece mudar. O erro da maioria é negociar com o invisível. Desistem porque ainda não veem os frutos. Cedem porque o aplauso não veio, porque a prova tangível não apareceu. Mas Napoleon Hill ensinava: o universo não recompensa a pressa, ele recompensa a consistência. Os frutos visíveis são apenas o último estágio de um processo que começa no invisível. Primeiro, você acredita, depois você age, e só muito depois o mundo acredita junto com você. Enquanto a maioria recua ao primeiro sinal de desconforto, os construtores de impérios continuam, silenciosos, determinados, quase obstinados. Eles entendem que os dias de dúvida, os momentos de desalento, as noites em que a mente sussurra desistência, tudo isso faz parte da travessia. E quem se mantém firme no invisível, conquista o direito de colher no visível. Pensar como um milionário é escolher ser mestre da própria narrativa. Não importa o que o mundo externo diga, você escreve todos os dias a história que deseja viver. E cada pequeno ato de disciplina, cada pensamento sustentado com convicção, cada decisão alinhada com sua visão, tudo isso é tinta invisível moldando o roteiro da sua vida futura. Durante os próximos 45 dias, você terá que adotar uma postura implacável com sua mente. Não há espaço
para a autocomiseração. Não há espaço para esperar validação externa. Sua nova pergunta diária será: o que um milionário de mente faria agora? E sua resposta terá que ser ação. É aqui que muitos tropeçam. Eles entendem o conceito, mas falham em aplicá-lo no cotidiano. Não basta visualizar, desejar ou sonhar. Você precisa se mover, precisa agir, mesmo sem vontade, precisa avançar, mesmo sem garantias, porque o mundo visível é apenas o eco atrasado do mundo invisível que você está criando agora. A mente milionária não espera o humor certo, não se rende às circunstâncias. Ela forja circunstâncias, cria ambientes, molda resultados. E para isso é necessário treinar o pensamento como se treina um guerreiro, com firmeza, com estratégia, com clareza de propósito. Você verá que no início o esforço será grande. Terá que puxar sua mente de volta, dezenas de vezes por dia, sempre que ela tentar escorregar para o padrão antigo de dúvida, medo, procrastinação. Mas cada vez que você a traz de volta para o foco, está fortalecendo seus músculos mentais invisíveis. Cada ato de autocorreção é uma vitória que ninguém vê, mas que constrói um novo você, um tijolo mental de cada vez. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O que antes parecia esforço hercúleo, com o tempo se transforma em fluxo. Você não pensará mais em desistir, não negociará mais com desculpas. Sua mente começará a operar automaticamente na frequência da realização. Esse é o segredo dos poucos que alcançam grandes alturas. Eles não dependem de motivação. Eles dependem da identidade que construíram através da disciplina mental diária. Agora, prepare-se para o próximo nível, enfrentar o desconforto sem negociação. Todo crescimento real passa por uma zona de desconforto. Toda expansão exige ruptura. O velho eu precisa morrer para o novo eu nascer. E essa morte não é tranquila. É um processo de atrito, de frustração, de resistência interna. A mente milionária entende isso. Ela não foge do desconforto. Ela o busca. Porque sabe que cada desafio enfrentado, cada resistência superada, é um degrau na escada invisível que leva ao próximo nível. Nos próximos 45 dias, você vai se deparar com situações em que tudo dentro de você gritará para desistir, adiar ou voltar ao antigo conforto. E é nesses momentos que a verdadeira transformação acontece. Não nos dias fáceis, mas nos dias em que você age mesmo sem querer. Em que você mantém a postura mesmo sem aplauso, em que você avança mesmo sem garantias. Napoleon Hill observava que os homens mais extraordinários de sua época eram, invariavelmente, aqueles que cultivaram a capacidade de persistir onde a maioria parava. Eles tinham desenvolvido, através da prática consciente, uma resiliência mental que os tornava imparáveis. Essa resiliência não nasce da força bruta. Nasce da decisão diária de não se render ao impulso imediato de desistir, de manter-se alinhado à visão, mesmo quando tudo parece desmoronar. De agir como se o sucesso já fosse inevitável, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E é aqui que entra o planejamento diário, não como uma obrigação mecânica, mas como uma estratégia de guerra. Milionários não acordam para reagir ao mundo, eles acordam para criar o mundo. Cada manhã é um campo de batalha silencioso, onde se decide o rumo do dia, da semana, do mês e, por consequência, da vida. Seu planejamento diário deve ser enxuto, direto, mas carregado de intenção. Não basta listar tarefas. Você deve projetar o tipo de energia, foco e visão que irá carregar em cada ação. Cada item do seu dia precisa ser um elo com a identidade que você está construindo. Comece o dia perguntando: o que um milionário de mente faria nas próximas horas? E depois haja com essa convicção. Não importa se você ainda não tem os resultados. O que importa é treinar a mente a operar nesse nível de intenção. O segredo é simples.
pensamento. Plais, ação. Plaios, repetição. Não apenas pensar, mas agir a partir desse pensamento. Não apenas agir uma vez, mas repetir até que se torne automático. Você descobrirá que em poucos dias sua mente começará a rejeitar o que antes era aceitável. A procrastinação, a dúvida, a autossabotagem, todas essas velhas vozes começarão a perder a força, porque você terá instalado uma nova central de comando dentro de você. Uma central que responde não ao medo, mas à visão, não ao conforto, mas à missão, não ao imediato, mas ao inevitável. É assim que a mente milionária nasce. É assim que a realidade externa começa a se dobrar diante da sua firmeza interna. E lembre-se, cada pequeno ato de alinhamento, cada pensamento disciplinado, cada gesto consciente é uma semente. Pode ser invisível hoje, mas inevitavelmente florescerá. O mundo é impiedoso com os fracos de mente, mas é generoso, abundantemente generoso, com aqueles que decidiram de forma irrevogável construir uma mente milionária, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez, uma vida inteira de grandeza. A partir do momento em que você aceita o desconforto como parte da transformação, algo dentro de você muda para sempre. Você para de buscar facilidades, atalhos e validações baratas. Passa a ver os dias difíceis não como obstáculos, mas como treinamento. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, mas também é onde a elite se forma. Desenvolver uma resiliência silenciosa é entender que ninguém precisa saber da sua luta. Não precisa haver testemunhas para validar seu esforço. Não precisa haver plateia para aplaudir sua persistência. Você sabe, você sente. Você carrega consigo a convicção inabalável de quem está se moldando para algo muito maior do que o presente permite enxergar. Napoleon Hill descrevia essa qualidade como a força invisível que diferencia os que apenas sonham dos que constroem. Porque enquanto o mundo observa resultados, os grandes moldam o caráter. E o caráter não se forma nas vitórias públicas, mas nas batalhas silenciosas travadas longe dos olhos de todos. Aqueles que pensam como milionários não se sentem vítimas da falta de reconhecimento. Eles sabem que o reconhecimento é apenas um eco, um aplauso tardio pelo que já foi conquistado em silêncio. Por isso, durante os próximos 45 dias, você precisará cultivar essa força interior. Agir, avançar, resistir, não para ser visto, mas porque é quem você decidiu ser. Você perceberá que o desconforto se tornará seu aliado. A cada desafio superado, a cada tentação resistida, a cada passo dado sem apoio externo, sua mente se tornará mais firme, mais confiável, mais implacável diante das adversidades. E aqui, um novo nível de pensamento se revela: a eliminação completa da mentalidade reativa. A mente comum reage, espera, depende. É escrava do ambiente, dos acontecimentos, dos humores e das circunstâncias. Já a mente milionária cria. Ela entende que a realidade é moldável, que não existe cenário definitivo, que cada desafio é uma matéria-prima para a construção de algo maior. Você precisa, a partir de agora, abandonar toda e qualquer postura reativa. Não importa o que aconteça externamente, você age a partir da visão, não da circunstância. Se o dia é difícil, você ainda age como quem está vencendo. Se surgem obstáculos, você ainda age como quem já decidiu atravessá-los. Essa é a diferença fundamental. A maioria vive no modo reação. Os poucos que constroem riqueza verdadeira vivem no modo criação. E essa mentalidade de criação é forjada todos os dias, com cada pequena decisão de não se render ao cenário, mas de moldá-lo, de não aceitar a narrativa comum, mas de escrever a sua própria história. Durante os próximos 45 dias, essa prática de criação consciente precisa ser ininterrupta. Você não apenas age diferente, você pensa diferente.
Você constrói internamente a versão de si mesmo que já merece tudo aquilo que busca, mesmo que o mundo ainda não reconheça. E para sustentar essa construção, você precisará de uma qualidade rara, a paciência impaciente. Pode soar paradoxal, mas é a essência da construção de grandes impérios. Você age todos os dias com a urgência de quem sabe que o tempo é precioso, mas espera os resultados com a serenidade de quem já confia no processo. A mente comum quer tudo para ontem, e por isso desiste no primeiro sinal de atraso. Mas a mente milionária entende que grandes obras levam tempo, e que o tempo não é inimigo. É aliado daquele que planta todos os dias, sem desânimo, sem desespero, sem ansiedade. Napoleon Hill observava que todos os grandes realizadores tinham essa qualidade. Eles trabalhavam como se cada dia fosse decisivo, mas esperavam o reconhecimento e a colheita com paciência estratégica. Não se permitiam ser abatidos pela pressa. Sabiam que a colheita é consequência natural da semeadura constante. Essa é a postura que você deve adotar. Haja como se cada ação fosse indispensável, mas não se desespere se os frutos não aparecerem imediatamente. Continue plantando, continue regando, continue moldando sua mente, seu caráter, suas ações, porque a transformação real não avisa que está chegando. Ela acontece de repente, como uma barragem que se rompe depois de meses de pressão silenciosa. E aqueles que desistiram cedo demais jamais verão a grandiosidade que estava prestes a emergir. Durante esse processo, você será testado. Sua fé em si mesmo será desafiada. As circunstâncias tentarão convencê-lo de que nada está mudando. Mas é exatamente nesse estágio que a maioria perde. E é exatamente aí que você deve se tornar inabalável. Force-se a manter o ritmo. Force-se a continuar pensando grande, mesmo diante de pequenos resultados. Force-se a agir todos os dias como quem já é milionário de mente, de espírito, de visão, porque é assim que acontece a verdadeira transformação. Primeiro, você constrói a mentalidade. Depois, ela constrói você. Então, o mundo inteiro começa a se alinhar à nova frequência que você sustentou no invisível por tempo suficiente. Essa é a travessia que poucos têm coragem de fazer, mas é a travessia que separa o comum do extraordinário, o medíocre do inesquecível, o esquecível do imortal. E você agora já sabe qual caminho escolher. Uma vez que a paciência impaciente se torna parte de você, algo extraordinário começa a acontecer, a consolidação de uma nova identidade. Não importa mais o que o mundo veja ou não veja, porque internamente você já sabe, você já se tornou diferente. Você já se move como quem não pede permissão para crescer. Já age como quem não mendiga oportunidades, mas as cria. Durante esses 45 dias, a principal transformação não será a quantidade de dinheiro na sua conta, nem o número de pessoas que reconhecem seu esforço. A principal conquista será invisível, será o novo eu que você terá forjado, dia após dia, decisão após decisão. Napoleon Hill afirmava que ninguém pode enriquecer externamente sem primeiro enriquecer a própria mente. E o enriquecimento mental acontece assim, construindo uma nova identidade em silêncio, sustentando-a com tanto compromisso que ela deixa de ser esforço e se torna natureza. Você verá que ao final dessa jornada, pensar grande será natural, manter o foco será natural, agir com disciplina será natural, porque você terá treinado não apenas seus hábitos, mas a sua essência. Esse novo eu não precisará de motivação para agir. Agirá por ser quem é. Não dependerá de validação para continuar. Continuará porque seu motor interno estará acessível, firme e inegociável. E aqui algo ainda mais poderoso surge: a ação contínua como estilo de vida. Os milionários de verdade não têm momentos de brilho esporádicos. Eles constroem todos os dias.
Trabalham quando ninguém está vendo. Avançam mesmo quando ninguém aplaude. Mantêm o ritmo porque entendem que a ação contínua é a linguagem da transformação. Você precisa entender isso profundamente. Não é sobre velocidade, é sobre constância. A mente comum quer resultados imediatos. Age um dia, espera aplausos no outro, mas a mente milionária sabe que a ação contínua gera um efeito invisível. Ela acumula poder, cria resiliência, aumenta sua capacidade de enfrentar e transcender qualquer obstáculo. A cada dia que você age alinhado com sua visão, você adiciona uma camada invisível à sua nova identidade. A cada tarefa cumprida, a cada objetivo perseguido, você está dizendo para si mesmo: eu sou esse tipo de pessoa. E com o tempo, essa declaração silenciosa se torna mais forte do que qualquer dúvida. É como empilhar tijolos para construir uma muralha. No começo, parece inútil. Um tijolo solto aqui, outro ali. Mas à medida que você insiste, a estrutura cresce. E chega um momento em que ela é tão sólida que não pode mais ser ignorada. O segredo da ação contínua está em não se iludir pelo tamanho dos resultados imediatos. Sua medida de sucesso não será o que você colheu hoje, mas o que você construiu hoje. Porque o que você constrói no invisível hoje é o que o mundo verá inevitavelmente amanhã. Esse é o ponto que separa os sonhadores dos realizadores. Os sonhadores vivem esperando pelo momento certo. Sonham grande, falam bonito, mas agem pouco. Já os realizadores entendem que cada pequeno passo, repetido com disciplina, molda uma realidade inquebrável. É por isso que, durante os próximos 45 dias, você não buscará grandes saltos. Buscará pequenas vitórias diárias. Buscará acordar um pouco mais cedo. Focar um pouco mais profundamente, agir com um pouco mais de intenção, corrigir pensamentos negativos um pouco mais rápido, reforçar a visão um pouco mais intensamente. E esse pouco mais, repetido sem cessar, criará um abismo intransponível entre quem você era e quem você se tornará. Porque a verdade é simples. Não é o que você faz uma vez que muda sua vida. É o que você repete até que se torne parte de quem você é. E nesse processo de repetição consciente, você começará a perceber o efeito cumulativo, a mágica invisível da construção de impérios. No começo, tudo parece igual. Os primeiros dias são sutis, quase frustrantes. Você planta e nada parece mudar. Mas não se engane, a transformação real acontece debaixo da superfície. A mente está se reprogramando, o corpo está se ajustando, o espírito está se fortalecendo e, de repente, sem aviso prévio, o invisível se torna visível. O que era esforço vira natureza. O que era disciplina vira prazer. O que parecia impossível se torna inevitável. Napoleon Hill chamava isso de o momento da virada, aquele ponto em que a mente dominada pelo propósito e pela ação consistente se torna mais poderosa do que qualquer obstáculo externo. É por isso que você não deve medir seu progresso pelas circunstâncias externas. Deve medir pelo quanto você está se alinhando todos os dias à sua visão mais elevada. O que você pensa, sente e faz repetidamente define o seu destino. Não é o talento que cria impérios, é a persistência silenciosa. Não é o brilho momentâneo que constrói fortuna. É o trabalho invisível, incansável, diário, e é exatamente isso que poucos estão dispostos a fazer. É por isso que tão poucos chegam onde você está se comprometendo a chegar. Agora, imagine-se daqui a 45 dias. Imagine olhar para trás e perceber que não passou um só dia sem honrar sua visão. Imagine a força mental que você terá forjado. Imagine o nível de disciplina, clareza e poder interno que terá conquistado. E mais do que imaginar, decida. Decida hoje que você será aquele que persiste enquanto todos desistem.
que age enquanto todos esperam, que constrói enquanto todos apenas sonham, porque a verdadeira transformação não é visível no início, mas, com o tempo, ela se torna tão sólida, tão inevitável, que o mundo inteiro é forçado a reconhecê-la, e é para esse nível que você está sendo chamado agora. A cada passo dado sem testemunhas, a cada decisão correta tomada no silêncio, você vai se tornando uma fortaleza invisível. Uma força que não precisa anunciar a própria existência, mas que transforma silenciosamente tudo ao seu redor. Porque a verdadeira grandeza não clama por reconhecimento. Ela apenas é. Quando você assume a prática da ação contínua, um fenômeno inevitável acontece. Você se transforma em alguém que já merece aquilo que deseja. Não mais por desejo, não mais por necessidade, mas por identidade. Veja, não é o prêmio que transforma o homem. É o homem que se transforma até se tornar digno do prêmio. E quando isso acontece, a conquista externa não é mais uma surpresa. É apenas o reflexo natural do que já foi consolidado internamente. Durante esses 45 dias, a construção invisível será intensa. Você enfrentará dias em que sua mente antiga tentará voltar, sussurrando velhas desculpas. Você encontrará momentos em que a vontade de desistir parecerá lógica, justificável, quase sedutora. Mas nesses momentos, lembre-se, você não é mais quem começou essa jornada. Você está forjando um novo eu, um eu que não negocia com a mediocridade, um eu que não se curva às circunstâncias, um eu que não abandona a visão por caprichos momentâneos. E esse eu é forjado repetidamente na prática consciente de pensar, agir e sentir como quem já é um milionário de mente e de espírito. Essa transformação é silenciosa, mas avassaladora, porque quando a mente muda, o mundo muda. Quando sua vibração muda, seus resultados mudam. Quando sua identidade muda, sua realidade não tem escolha, a não ser se reconfigurar para refletir quem você se tornou. Pense nos maiores construtores da história. Eles não eram definidos pelas posses que acumulavam, mas pela mentalidade que sustentavam. Não era o ouro que os fazia grandes, mas a convicção inabalável que carregavam dentro de si, mesmo quando ainda caminhavam na pobreza ou no anonimato. Napoleon Hill sabia disso. Por isso, ensinava que o sucesso é primeiro mental, depois material. Que o mundo externo é apenas o eco distante daquilo que foi construído, cultivado e protegido no mundo interno. E é exatamente essa jornada que você está vivendo agora. Uma jornada silenciosa, mas que cedo ou tarde fará o mundo se curvar diante da força invisível que você carregou com tanto compromisso. É por isso que, antes de encerrarmos essa travessia, eu quero te fazer um convite que vai além destas palavras. Se este conteúdo acendeu algo dentro de você, se essas ideias encontraram ressonância no seu espírito, então mantenha essa chama acesa. Inscreva-se agora neste canal e continue essa jornada de crescimento consciente, porque aqui a construção não para. E você não pode se dar ao luxo de parar. Agora lembre-se, o segredo final está na simplicidade. A mente comum complica. Busca fórmulas mágicas, segredos escondidos, atalhos disfarçados de sabedoria. Mas a mente milionária compreende que a verdadeira transformação vem da prática repetida dos fundamentos. Pensar grande todos os dias, agir como quem já é todos os dias, corrigir pensamentos limitantes todos os dias, alinhar ações à visão todos os dias, sem glamour, sem pressa, sem necessidade de plateia, apenas o compromisso silencioso com a construção diária do próprio destino. E quando você adota esse estilo de vida, o extraordinário se torna inevitável. Não porque você teve sorte, não porque foi escolhido, mas porque escolheu a si mesmo, escolheu ser, escolheu construir. Essa é a decisão que poucos tomam.
E é por isso que poucos chegam onde você está se preparando para chegar. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. Daqui a 45 dias, quem você será? Não quem você espera ser, quem você já decidiu se tornar. Sinta a energia desse novo eu, sinta a firmeza dessa nova mente, sinta o poder dessa nova identidade que você está forjando agora, neste exato momento. E saiba, tudo já começou. A transformação já está em movimento. O invisível já está sendo esculpido. Agora é apenas uma questão de tempo e de compromisso inabalável, até que o mundo inteiro seja obrigado a reconhecer aquilo que você já sabe. Você não nasceu para o comum, para o pequeno, para o raso. Você nasceu para criar grandeza, primeiro na mente, depois no mundo. E dia após dia, decisão após decisão, sem pressa, mas sem pausa, você chegará lá. Não porque alguém permitiu, mas porque você escolheu, porque você agiu, porque você se tornou. E quando esse dia chegar, você sorrirá. Não pelo que conquistou externamente, mas pelo que construiu internamente. Porque a maior vitória não é o que o mundo vê, é quem você se torna no caminho. Agora vá, construa, seja.